Hoje nós vamos falar sobre a transição planetária, chamados a despertar. Antes de a gente começar a conversar, eu vou mostrar 3 livros para vocês que é bem interessante e que eu tirei algumas coisas desses livros também, que quem quiser, né, ler e se formar mais, esses livros são maravilhosos. Transição Planetária de Divaldo, Amanhecer de uma Nova Era, também de Divaldo, e Nas Fronteiras da Nova Era, de Sueli Caldas e Schubert, que eles aprofundam mais esses ensinamentos sobre a transição planetária, a qual nós vamos transcorrendo nesse momento que nós estamos aqui enquanto humanidade, né? E aí, eu quis falar sobre esse tema porque é o momento crucial em que nós estamos passando realmente nessa transição planetária, que não são só enquanto humanidade, mas a Terra também apresentando umas mudanças, porque nada na natureza, né, nada no universo, na verdade, se faz sozinho, certo? Para que nós possamos entender esse momento e qual atitude mais tranquila, mais serena, o que é que nós devemos aprender e compreender por esse momento que nós nunca passamos. Que quando Jesus diz que eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para as seivas, somos nós, para a gente não se entrar em pânico, para a gente não olhar para o céu, confiar em Deus, é esse momento. E aí é levantar os olhos para a gente devassar as zonas mais altas, segundo Emmanuel, para que a gente possa buscar, cogitar, né, a colheita de novos valores, atendendo o nosso próprio celeiro, ou seja, atendendo o nosso próprio íntimo. E aí trabalhar, né, no laborioso serviço de iluminação espiritual, que requisita o homem. E aí buscar, como que nós vamos fazer isso? É buscando valiosos conhecimentos e reclamo nas esferas superiores, que nos levam às esferas superiores. Então, é entender este momento para que nós possamos sublimar dentro da gente e confiar esse momento que nós estamos passando. Porque, segundo a Gênesis, que diz para a gente, são chegados tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, que em grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E essa transição que nós estamos passando, né, esse momento mais crucial, porque a transição planetária ela é constante, mas esse momento crucial a qual nós estamos passando é para nos alavancar enquanto humanidade, enquanto Terra, para o processo da chegada dos tempos, que é um novo momento para a gente de regeneração e que muitos de nós estamos ansiando, porque a gente sabe que vai ser, não é um mundo ditoso, mas vai ser um mundo bem melhor do que esse. Então, nesse processo de transição planetária, e nesse processo que nós estamos passando, que nós nunca sentimos, é para nos alertar que é necessário trabalhar, né, o que é necessário para a gente entender o legítimo significado da nossa existência aqui, né? Porque ainda a gente está voltado muito para fora, muito na ânsia do prazer e esquecendo de trabalhar esse enriquecimento interior em favor da nossa própria imortalidade. Nós estamos ainda, né, nesse momento de dedicação ao prazer ilusório e a gente vai procurando esquecer a transitoriedade do nosso envoltório de carne, ou seja, nessa reencarnação, o que é que realmente nós viemos fazer aqui. É dar continuidade a esse processo de crescimento e de trabalhar a nossa espiritualidade. Certo? Então, isso é a lei do progresso. Isso é lei divina, certo? Para que haja uma nova era. E nós estamos, consciente ou inconsciente mesmo, pedindo para isso. E quando, né, a espiritualidade vem explicar que nós já estamos nesse momento de regeneração, né?
que a gente precisa avançar, que é necessário para o nosso próprio bem. Tudo que nós estamos passando, a gente está achando que é ruim, mas não é, é para o nosso próprio bem. Então, a humanidade cumpriu até nossos dias incontestáveis progresso. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que não tinham jamais atingidos com respeito às ciências, às artes, ao bem-estar material. Isso nós estamos bem avançados, mas resta-nos ainda um imenso progresso a realizar, que é o trabalho que é necessário a gente fazer da caridade, da fraternidade, da solidariedade, para que possamos assegurar o nosso bem-estar moral. E o que quer dizer isso que a Gênese traz para a gente? Certo? É o que, continua falando, é o que nós estamos ansiando, esse bem-estar moral. A gente está reclamando que o mundo está violento, está isso, está aquilo, cada um, né, no seu sentimento, mas esse trabalho, que o mundo chegue à regeneração, é nosso. E quando a gente não, ainda vai a processos lentos, vem esses momentos que a humanidade já passou por outros momentos, não igual a esse nós estamos passando, mas para que nós possamos alçar os nossos olhos a Deus e fazer perguntas mais profundamente e não andarmos ainda como máquinas, como robôs, na rotina que a gente vem todos os dias, certo? Mesmo que a gente vá à igreja, né, uma religião, trabalhar isso, mas ainda fica faltando coisas para a gente fazer nesse bem-estar moral que depende de um trabalho coletivo. Então, a gente só vai começar a analisar quando a gente está passando pelas dificuldades, pelas dores da vida. Não é assim que acontece com a gente? Então, não é possível, né, a gente continuar da mesma forma, senão a gente não vai mudar, certo? A gente tem que buscar valores novos, certo? Porque o que a gente tem trazido não está sendo suficiente para a nossa felicidade, para adentrar essa nova era. Então, vem esses momentos, né, que a gente passa para que haja uma progressão da humanidade, para que haja uma progressão dos mundos, porque, como eu falei de antemão, nada se faz sozinho. E isso é lei do progresso. É uma lei. Queiramos ou não, é lei do progresso. Assim se faz, né, as leis divinas para que a gente possa progredir enquanto indivíduo, enquanto espíritos, e havendo também uma progressão dos mundos. A Terra também tem o seu chamamento de transformação através das catástrofes, que vai mudando também. Então, e esse processo que nós estamos passando, e nós, neste momento, nós estamos em quê? Em que mundo nós estamos? Vivenciando provas e expiações para entrar no novo mundo de regeneração. E o que é o mundo ou mundos de regeneração? Certo? Esses mundos aqui que a gente servem de transição entre o mundo de expiação, é o que nós estamos agora, para que nós possamos passar pela regeneração e ultrapassar para chegar a mundos mais felizes, que é o chamado mundo de todos, mundo celeste, continuar essa lei do progresso, continuar a buscar o equilíbrio, a felicidade, a perfeição, enfim. E que cada alma, ou seja, nós, cada alma penitente encontra neles, esses mundos de regeneração, a calma e o repouso para que nós possamos acabar de depurar, né, nos depurar nos mundos de regeneração. E mesmo nesses mundos de regeneração, certo? Ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, certo? Mas com as sensações, com desejos, mas liberto das paixões desordenadas, a qual, nesse momento de muitas privações que nós estamos, né, nós somos ainda escravos das paixões. E no mundo de regeneração já vai haver uma isenção do orgulho, que impõe o silêncio do coração, a isenção da inveja, que nos tortura,
a isenção do ódio, que sufoca a gente. Já vai ser um processo diferenciado. Por isso que a gente fica ansiando de querer esse mundo de regeneração. E quando a gente, e nesse mundo de regeneração, ou nos mundos de regeneração, já está trabalhando bastante, né, como diz Kardec no Evangelho, a palavra amor. Em todas as fontes vê escrito a palavra amor, que é onde a apreciação e o julgamento com retidão. Existe a retidão nessas relações sociais de amor, né? Todos se reconhecem, reconhece Deus e tenta caminhar para Ele, cumprindo as leis, né? Com mais consciência as leis divinas. E aí, nesse processo da transição planetária, sempre houve, né, dentro das escrituras, esses chamamentos, esses ensinamentos, profecias, né, da transição planetária, dessa movimentação, dessas catástrofes, que muitos acreditam que é o fim do mundo. Mas, na verdade, não é o fim do mundo. É uma movimentação para o nosso crescimento. Então, na Bíblia, fala sobre as atribulações que dariam lugar a um novo mundo. No calendário maia, fala que graves acontecimentos em todo o mundo. Nostradamus já previa eventos dolorosos que se abateriam sobre os seres humanos, caso prosseguisse com comportamentos desequilibrados. E Jesus também, né, falava muito sobre isso nas profecias contadas pelos evangelistas. Como é que se faz esse processo da transição planetária? A transição planetária não é só o momento. A transição planetária é esse transcorrer nosso, né, enquanto humanidade, do planeta, para o nosso crescimento. E ela faz de duas maneiras. Uma lenta e gradual e sensível. É aquela que a gente vai, né, devagar. Ou por mudanças mais bruscas, que é esse momento que nós estamos passando. E cada um das quais se opera um movimento ascensional mais rápido que marca pelos caracteres talhados os períodos progressivos da humanidade. É por isso que há o chamamento, para que nós possamos trabalhar, né, analisar o que eu preciso fazer para me elevar, para olhar para o céu e trabalhar não só os prazeres da matéria ou da terra, mas trabalhar a nossa imortalidade. E aí, o que Jesus fala para a gente, que eu tirei um trecho do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, quando Jesus fala algo nessa questão da transição planetária para a gente. Aí ele diz assim: as impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor, de toda sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas cenas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade, no bem, na paz, na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Quem são? Somos nós, né, trabalhando esse lado espiritual, para, né, organizar um novo ciclo evolutivo. E é necessário, né, Jesus
trabalhando, estar presente, por isso que é necessário a gente confiar nele, que nós estamos sozinhos quando nós olhamos que somos homens espirituais, que temos uma imortalidade, que a vida não é só aqui, que existe algo que nos está alavancando para esta felicidade ou para esta regeneração. E para haver essa desconstrução para uma construção, certo? O que a espiritualidade nos orientam? Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 737, que fala sobre os flagelos destruidores. E a pergunta de Kardec é: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos e que, em cada existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Olha aí, a espiritualidade nos orientando que é para a gente progredir mais depressa, para que haja a nossa regeneração moral, certo? E aí que nós vamos subir na escala do aperfeiçoamento. E continua a orientação, eles dizem: preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, que por efeito do prejuízo que os causam. Essa subversão, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize alguns anos o que teria exigido séculos. Então, vamos lembrar que isso que está acontecendo com a gente, que a gente chama de flagelo, certo? Que é pelo como que a gente vê, certo? Então, é para o nosso crescimento. E é necessário que a gente entenda, então, de forma diferenciada o que está acontecendo, para a gente não se sentir tão massacrado, tão vitimado, né? Tão dolorido. É ter esperança que vem coisa boa aí, certo? E aí eu trouxe essa pergunta 738, que dá continuidade a esse aprendizado, essa reflexão para a gente fazer também, que é muito importante nesse momento. Quando Kardec perguntou: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Eles respondem: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Então, a gente está percebendo que a espiritualidade, o Consolador, está nos mostrando que nós temos o conhecimento entre o bem e o mal, nós temos mecanismo para progredir de forma mais branda, mas a gente fica no rame-rame. E aí vem o que a gente fala de flagelos, entende como um peso enorme, porque a gente também sabe que não é fácil, que nós estamos sentindo, né? Mas também é necessário fazer as trocas, entender para que a gente possa fazer de forma diferenciada e perguntar: o que eu posso fazer nesse momento para trabalhar esse bem e o mal que está dentro de mim? E, né, expurgar esse mal, trabalhar essa sombra dentro de mim, que a gente chama de mal, né? Mas que é um aprendizado, porque somos espíritos imperfeitos, mas nos dá o alerta. Quando eles falam de castigo, não é que Deus está nos castigando, ele está nos chamando a atenção pelo nosso plantio, que é uma lei de ação e reação, e vai mexer no nosso orgulho, vai trazer uma fraqueza diante daquilo que a gente acha que no nosso dia a dia, pelas nossas conquistas materiais, vamos dizer assim, que somos o Todo-Poderoso, e nós não somos. E aí, o que está acontecendo com a gente? A gente vinha numa situação que agora está todo mundo recolhido, né, para trabalhar um monte de coisa. Trabalhar a família, trabalhar o meio social, trabalhar a cooperação, enfim.
trabalhar a interiorização, a reflexão, um monte de coisa que cada um, entendendo isso, vai fazer de forma diferente. E aí, na pergunta 738, Kardec perguntou, e nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? E aí eles respondem, durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos duram alguns dos vossos meses ou dias. Nada são, apenas um ensinamento que vos servirá para o futuro. E aí, a gente, na nossa ignorância, aí a gente tá vendo, mas assim, eu sou uma pessoa tão boa, por que aquela foi embora? Né? Por que está acontecendo? Por que tá havendo nos flagelos vai o mal, vai o bom, enfim, o que a gente acha de bom? Tá, tudo bem, mas assim, eu sou bom, mas sou perfeito? Não, temos muito que trabalhar aquilo que a espiritualidade nos orienta, que é a chaga do mundo, que é o nosso egoísmo. Por isso que a gente viu lá, quando falou a espiritualidade, que é a gente castiga o nosso orgulho e a gente sente a fraqueza para a gente olhar mais o nosso dia a dia de forma diferenciada. Que a vida não é só o que a gente acha, que a gente pensa, que a gente quer nessa pequenice. Tem que sair da caixinha. Todos nós agora temos que sair da caixinha para poder vivenciar e compreender melhor os ensinamentos do Cristo, o ensinamento que vem de todas as formas para a gente ficar alerta. E continuando no Livro dos Espíritos, com a pergunta 738, mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Se considerássemos a vida no que ela é e quanto insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão, noutra existência, uma larga compensação para os sofrimentos se souberem suportá-las sem murmurar. Quando a gente lê isso, a gente está olhando dentro da caixinha. Mas, quando a gente vai olhar e compreender de forma que nós somos espíritos imortais, que aqui tudo passa, né? Que existe algo nessa movimentação que vai nos trazer uma regeneração das nossas dores, das nossas dificuldades, certo? É um momento dolorido, mas que vai ser bom. E a gente vai entender melhor à medida que vem a palestra, né? Que a gente não é uma coisa tão horrível como a gente está pensando. É horrível, sim, claro, porque nos dói, porque a gente não está acostumado com isso, porque um desencarne, está havendo desencarne coletivo, muitos de nós perdendo amigos, parentes, enfim, nossos amados. Mas quando a gente vai compreendendo todo esse processo, a gente vai acalmando nossos corações, a gente vai entendendo todo esse processo, que não é o fim do mundo. O fim do mundo agora, né? O fim do mundo dentro de mim. Porque como nos diz Bezerra, quando ele fala que, felizmente, o fim do mundo de que fala as profecias refere-se àquele de natureza moral. Sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos que arrebentarão comunidades, facultando a renovação social, que a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. Esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período, um fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. Então, nesse processo, porque a gente vai entendendo, né, a questão desta ocorrência inevitável, porque é a transição, né, da evolução da humanidade, dos mundos e do nosso planeta, né, que nós estamos vivenciando aqui, por isso que eu vou me fixar aqui no que nós estamos vivenciando, certo? É para que a gente
trabalhar o amor, para a gente buscar essa transformação, certo? E buscar o amor, buscar a solidariedade, buscar a caridade mais atenta, mais expressiva. Não é que não esteja acontecendo, já está acontecendo ao longo desse processo, né? Que a gente vem nesse processo aqui enquanto humanidade. Mas chegou o momento agora da gente parar e repensar. E aí, lá na Gênesis, fala o seguinte para a gente analisar. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas, equivalentes a mundo daquela ordem, a quais levarão conhecimentos que hajam adquiridos, tendo por missão fazê-las avançar. Nesse processo de chegados os tempos, o que eles estão orientando para a gente? O Consolador está orientando para a gente. Nessas mortes, né, nessas desencarnações coletivas que estão acontecendo, os que já estão preparados, né, eles vão ser preparados lá em algum local que a gente vai ver mais na frente, vão sendo preparados para retornar para cá, para a Terra. Outros não vão voltar para a Terra. Outros vão fazer essa imigração para outros planetas mais atrasados para ajudar, né, lá os espíritos mais atrasados, certo? Então, também vai acontecer de outros planetas virem outros espíritos para cá, para também nos ajudar a evoluir mais rapidamente e transformar a Terra em regeneração, que já está acontecendo, certo? Então, a gente vai falando para a gente que substituí-los espíritos melhores, que farão que reine os seios da Terra, enquanto humanidade, da justiça, da paz, da fraternidade. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. E em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes dela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Certo? Então, a gente já está vendo nesse processo de novos encarnes, crianças que vêm com uma inteligência amorosa, uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual muito grande. A gente já está vivenciando isso, né, no nosso dia a dia. E aqueles que, como eu disse, não estão preparados, eles vão para outros mundos. E essas crianças, elas estão nascendo para nos ajudar a alavancar esse processo de caminhada ao mundo de regeneração. Então, essa transição planetária, esses momentos em que estão acontecendo, de uma forma mais lenta, de uma forma mais intensa, aqui nós estamos passando nesse momento aqui agora, nós estamos trabalhando, certo? As nossas sombras, né? Nós estamos trabalhando essa ausência de sentido espiritual para aprender juntos todos a buscar novos valores, certo? Então, o processo, né, do fim do mundo não é o fim do mundo, é a questão, o fim do mal, certo? Para que a gente trabalhar os nossos valores do bem, certo? Com espíritos, vindo para cá, espíritos bons, e essa transição vai acontecendo, e essa transição e o término delas depende de nós, e os espíritos atrasados eles vão auxiliar. Então, essa transição, essa imigração, e essa sucessão da transformação da Terra junto com outros mundos, certo? Como eu falei, não faz sozinho. E quando Jesus falou
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é justamente que já estão trabalhando essa sintonia vibratória superior, certo? E quem está no desencarne, estiver preparado, já trabalhando essa vibração superior, vai herdar a terra, vai voltar para a terra de novo, que ela vai estar bem melhor. E nisso eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o nosso país, o nosso Brasil, pátria do Evangelho, né? Coração do mundo, porque nós estamos também vivenciando várias outras coisas a nível de política, e há muito tempo também, não é só agora, e que muitos de nós, inclusive muitos de nós espíritas, estamos contestando e falando assim, será que diante de tudo isso, o nosso país, será ainda a pátria do Evangelho? Sim, com certeza, como diz Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo. Para esta terra maravilhosa, olha gente, que coisa linda, e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor, no solo dadivoso e fertilíssimo. Todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esse céu serão entoadas os anos mais ternos e a misericórdia do Pai Celestial. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade e coração fraternal dos habitantes dessas terras novas e, mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá. No futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então, a gente fala, nossa, que maravilha, mas depende de nós, quanto mais, e se aproveitarmos mais esse momento em que estamos vivenciando, de sair da rotina, de trabalhar o nosso eu, né, o nosso autoconhecimento, a nossa espiritualidade, a nossa confiança, a nossa bondade, a nossa sabedoria, que a gente tem conhecimento, muitas vezes, uns mais, outros menos, mas temos, né, a nossa sabedoria para implantar, para agir, para transformar, e a nossa fé, certo? Tudo isso vai vir de forma mais rápida. Então, tudo depende de nós. E o nosso país está aí para abraçar, né? Futuramente, sabemos ou não se estaremos aqui, mas que tiver, vai, né? E que se queremos sim, vamos trabalhar para isso, certo? Para a gente se deleitar dessa boa aventura. Então, nesse processo dessas grandes partidas coletivas, certo? Nos mostra Gênesis, lá no item 32, que os grandes embarques desses coletivos, ou seja, essas partidas coletivas, ela tem, por finalidade, ativar a saída, mas também transformar mais rapidamente o espírito da massa, ou seja, em desembaraçando das más influências e dar mais ascendência às ideias às novas. Quem está indo, se não for para outros orbes, está saindo desse momento aqui, dessa turbulência, né, das dificuldades, das paixões, mas que já estamos preparados para que receber as boas influências quando formos para o plano espiritual, para trabalhar isso dentro de nós, certo? Então, apesar das suas imperfeições, eles já estão maduros para essa transformação, mesmo com as imperfeições, e que muitos partem a fim de que possam ir retemperar-se em uma fonte mais pura. Tanto que, ficando no mesmo meio e sob as mesmas influências, eles persistirão das mesmas opiniões e com a mesma maneira de ver as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos basta para abrir os olhos, porque lá eles veem aquilo que não poderiam ver sobre a terra. Por quê? Estão no mesmo meio, na mesma vibração, né, das paixões ainda, mas já estão preparados para isso,
certo? E nesse choque do desencarne, é um choque, como diz eu assisti uma palestra do Haroldo, quando ele diz, é uma sacudida nesse desencarne, né, que está sendo, assim, de hoje para amanhã, quando chega lá, ele já vendo uma vibração diferente, conviver com outros que já têm as mesmas condições no seu espírito de trabalhar, de elevar-se, eles vão trabalhando isso aí. Aí eles têm condição de retornar à Terra. E aí o incrédulo, o fanático, o absolutista, né, aí poderão retornar com as ideias inatas de fé, de tolerância e de liberdade, né? Então, esse momento em que eles vão para lá, essa ascendência do novo meio, certo? Eles vão voltar, e com a terra mais depurada, com os mesmos valores, aí só vai crescendo. Aí eles vão mudando, vão entendendo e vão, né, fazendo com que isso vá alavancando. Então, para haver uma regeneração da humanidade, não se exige uma renovação integral dos espíritos, mas a disposição, os espíritos que estivessem predispostos a isso, como a gente falou agora, né? Então, os espíritos que voltam frequentemente são os mesmos espíritos, pensando e sentindo de forma diferente. E aí a melhora ocorre simultaneamente sobre a grande massa e vai modificando o povo, os povos, né? Então vai havendo uma renovação moral com as alterações do planeta, que é uma transição, mas a única alternativa é como analisar como ocorre o cooperar, certo? Aí é buscando o autoconhecimento, é tendo uma consciência de responsabilidade, é fazer umas mudanças íntimas, a reforma íntima, certo? E isso começa, como diz a grande chave do pensar, da mudança, aliás, é a mente, né? É ter o domínio da mente, é ter o domínio dos pensamentos, canalizar para atos novos, para palavras corretas, né? Para atos dignos. Isso que nos diz é Joana de Ângeli, certo? Então, o que nós vivenciamos a nível mental hoje? A gente de insegurança, de medo, de raiva, de ansiedade, de preocupação com o futuro, de ficar no passado, enfim, os pensamentos que dominam a gente, não a gente domina a mente. Então, no processo de consciência de responsabilidade, consciência de mudança, de fazer o diferente, né? Então, trabalhando a nossa mente, nós vamos agindo, sentindo, nos curando e agindo de forma diferenciada. Isso chama-se o progresso espiritual. E como fazer isso? Com a conexão com o divino. Entendendo que somos espíritos imortais e precisamos trabalhar o ser também, buscando o autoconhecimento. O que nos ajudam? A oração, a meditação, nos ajudam nesse processo todo de trabalhar os nossos pensamentos e essa conexão de transformação, certo? E aí nós vamos, inclusive, mudando a psicosfera da Terra, que hoje está densa pelos nossos pensamentos, mas também que melhorou bastante nesse momento em que estamos todos afastados, quietinhos, né? Então, a psicosfera do planeta será muito diferente, porque as emissões de pensamento alterarão as faixas vibratórias atuais, que contribuirão para a harmonia de todos, para o aproveitamento do tempo disponível em preparação jubilosa, para o enfrentamento da mudança que terá lugar para muitos, mediante a desencarnação, que os levará para outro campo de realidade. Certo? Isso nos diz Bezerra de Menezes, desculpe, certo? Tudo isso está ajudando, tudo isso vai ajudar e tudo isso vai melhorar. E aí, esse é um processo de reforma íntima. E o que nos diz Emmanuel? Que nós marchamos, pois, para uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura e iluminada sobre as almas que adorarão o Criador sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas. Semelhante transformação serão efetuadas após muitas lutas que encherão de receio
e de espanto os espíritos encarnados, somos nós, né? É o momento que nós estamos vencendo. E lembremos-nos, porém, de que Deus está no leme. É esse o porvir do orbe em que viveis. Contudo, quanto tempo decorrerá até que essa nova era brilhe nos horizontes do entendimento humano? Ignoramos. Conjuguemos, todavia, os nossos esforços a fim de alcançarmos esse desiderato. Demonstrai, com o vosso exemplo, que a luz permanece em vossos corações e coopereis conosco em favor dessas mutações precisas. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar e do aperfeiçoamento das coletividades. Surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Não é o que nós estamos vivenciando nesse momento crucial aqui, certo? Nós estamos buscando, para buscar a nós transcender o nosso interior, buscar o autoconhecimento. E nós estamos aonde? Dentro do nosso lar, trabalhando com os nossos, cristianizando o nosso lar, se quisermos ou não, porque também depende, como ele falou, depende da gente, né? E com isso que a gente vai fazendo isso, vai também havendo um aperfeiçoamento das coletividades, da solidariedade. O que está acontecendo conosco? Estamos solidários, ajudando muito, né? Aí e muita gente nem sabe disso, mas não precisa saber, porque a gente sabe, está na nossa consciência, são leis, a gente sabe o diferencial, toca na alma da gente, de quem está preparado, que é ir à luta, não fazer mais sozinho, porque o outro precisa, porque o mandamento a gente já conhece, amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos, tudo isso está contido nessa orientação de Emmanuel aqui. Então, avante, companheiros, porque essa transição planetária, chamados a despertar para aquilo que a gente quer, que é a nova era. E que o Covid está aí e outras situações, não é só o Covid, né? Está nos mostrando, vamos dizer assim, empurrando para que nós consigamos apressar esse momento que a gente quer, que é de regeneração. Mas, diz Emmanuel, toda reforma terá que nascer do interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar. É a base, o lar é a base, né? E do aperfeiçoamento das coletividades. Surgirá o novo e glorioso dia da humanidade, certo? É para frente, só depende de nós. E aí, já quase terminando o nosso papo aqui, eu trouxe Bezerra para ele continuar nos orientando, que ele fala para nós que é compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas, cuja conduta poderá apressar ou retardar, ou mesmo modificar a sua constituição, suavizando-a ou agravando-a. Com muita justeza, alguém definiu o universo como um grande pensamento, porque tudo quanto nele existe vibra, reflete-se na sua estrutura, contribui para a sua preservação ou desordem. Qualquer definição de período torna-se temerária, em razão dos acontecimentos de cada dia, responsável pelas funestas ocorrências. Se as mentes humanas, ao invés do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade e de compaixão, de amor e misericórdia, certamente alter-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já vem se operando. Olha aí, Emmanuel, né, concluindo para a gente que tudo depende da gente, por um lado, para o outro, mais rápido, mais devagar, mas de qualquer maneira nós teremos os períodos que vão empurrando para a gente, para esse mundo que a gente quer. A gente fala que quer, mas não faz pouco. Não, agora é hora de avançar. Certo? Somos guerreiros do bem, da luta, aqui nessa reencarnação, no mundo de provas e expiações, sabemos das dores, conhecemos,
né? E elas vêm, que a gente não quer, mas elas vêm, se não é dessa forma que nós estamos vivenciando, mas nós temos as nossas dores diárias que nos impulsionam à modificação, é assim que se faz, né? Porque somos ainda espíritos imperfeitos, certo? Mas estamos já trabalhando para esse processo da regeneração. E essa confiança, quem nos dá? Jesus. Jesus, ele veio há 2000 anos, também passou para tribulações, as tempestades que aí se apresentam essa imagem, que ele está conosco, que a gente olha assim e fala, nossa, ele já falou, a gente viu lá, vocês não estão sozinhos. A espiritualidade está atuando mais do que nunca. Basta a gente se abrir para o que a gente conversou até agora, para o céu, para a espiritualidade, para essa conexão, para os pensamentos positivos, para nos conectarmos e vibrarmos com a sintonia do bem. E aí vai ter o bem. E finalizando já, eu trouxe esse poema que eu recebi de um amigo essa semana, um amigo muito querido, e que eu achei muito interessante. E que, como vocês já estão lendo aí, esse poema ele foi escrito em 1869, por Kathleen O'Meara, certo? E o poema chama-se Curar. Vocês vão ver como que esse momento que nós estamos passando é justamente como ela se refere a esse poema. E diz assim, e as pessoas ficaram em casa, e leram livros e ouviram, e descansaram e se exercitaram. Fizeram arte e brincaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu sua sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente, e as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneira ignorantes, perigosa, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas, e sonharam com novas visões, e criaram novos modos de vida, e curaram a terra completamente. Lindo, né? Vamos refletir, vamos pensar, vamos aproveitar o nosso tempo, nesse momento que estamos dentro dos nossos lares, para trabalhar, não ficar parado, trabalhar, fazer tudo isso, mas voltarmos para o nosso interior e refletir e fazer perguntas. O que é necessário para eu me transformar? Eu como indivíduo. E aí eu vou ajudar a coletividade. Muito obrigada a todos. Um grande abraço para vocês, 1000 beijos e até a próxima.